pastora e Alessandra. Logo após o pastor do Mar também está com oportunidade. Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Eu vou andar, me ajude, que a minha garganta está só uma benção, pastor. Essa gripe, essa poeira Manda Luiz, vai me ajudar a louvar? Lindar? Glória a Deus, aleluia. Bem conhecido, pastor Gilmar. Aleluia. Hino 186. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos encontrar? É muito fácil. Os irmãos nos ajudam. Pela fé que uma vez foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor para o céu, levantar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Ninguém esquece vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois a minha peleja é dura, contra as hostes do pecador. Levantar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei proeza, no combate da fé e do amor. Ele tem um vigor e destreza para treinar a ser vencedor. Levantar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa luta, combati no combate de amor, coroa de justiça, que do céu me dará o Senhor. Levantar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Você vai ver que oportunidade. Glória a Deus. Pastor Marco também está com oportunidade. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, igreja, uma paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Estamos felizes mais uma vez aqui, né, com o pastor Márcio, pelo divino, os irmãos, para juntos bendizer o nome do Senhor. Quero andar de valor em valor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero andar de valor em valor. Santo é o teu nome, Oh, Senhor. aleluia. Glória a Deus. Isso é lindo, Todo Deus. honra e toda Quero andar de glória a valor
de valor, que você possa, não me desculpe, mas eu vou estar emocionado. Pastor Márcio, o governo da igreja, tinha oração, hoje não está tendo mais. E Deus está falando, Deus está insistindo, nós podemos ficar na oração. Livro de Lamentações, tem um versículo 3, 9, por aí, não esqueçam, embora aqui. Ah, que nós guardamos o tempo, renova o nosso tempo, aleluia. Que o nosso tempo seja renovado na oração. É na oração que Deus quer que nós renovemos. Aleluia. Nós olhamos no Velho Testamento, um homem de Deus clamava para o pastor de obreiro. A oração traz vida, mas também traz morte. Um homem clamava e veio a morte, pôs o primogênito lá, do filho de Faraó. Orou e deu pedra de fogo, matou, mas o esperando não morreu, por quê? Porque tinha diferença. Aleluia. E eu orou de novo, veio o ramo. A oração, o contrário, a oração não é na oração veio matar, mas a oração deu vida para você. A oração dá vida para a igreja. E a oração de Moisés era pesada. Os americanos. A de Moisés, pastor, era pesada. Orar via pedra, orar via rã, orar via noite, e via água de sangue, porque era pesada a oração. Mas a oração nossa da igreja é a alma que leva ao céu. Aleluia. Então nós temos que renovar o nosso dia na oração. Aleluia. Deus está muito feliz nessa parte. E assim que continua orando mesmo. É na oração que nós vamos vencer. Deus abençoe para o seu vida. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Neste momento, eu convidei a igreja Escola Cardiac, nós estamos orando pelos ofertantes e dizimistas e contribuintes da obra do Senhor, amém? Após a oração, você que trouxe sua oferta de amor e gratidão, está com a oportunidade de ofertar, pastor Márcio vai louvar o Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada ofertante, dizimistas e contribuintes da obra do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe o trabalho, abençoe as finanças, ó Deus. Pai querido, que o Senhor venha prosperar a cada um, ó Deus poderoso. Pai, que o Senhor venha abrir porta de emprego para eles que estão desempregados, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Neste momento, parece que triste chegou, as lágrimas da noitinha, olho levou. Quando eu sinto a companhia de alguém, dizendo filho, eu te amo, esta luta vai eu ver. Não pare de falar, não pare.
pastor Marcos está apresentando os nossos queridos irmãos e já vai estar orando, levado para o leitor, pastor Anderson. Glória a Deus, amém? Nós louvamos pela vida, pastor Mar, pastor Anderson, Se coloca de pé, em nome de Jesus. A sua companheira do pastor Vilmar, a companheira do pastor Anderson. O que os irmãos vão dizer? Sois bem-vindos, em nome de Jesus, essa igreja para vocês. Se coloca de pé, já convido aqui o pastor Anderson, amém? Já vai estar orando e Confia as mãos do Pai do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a Bíblia para nós poder orar. Abre o seu Bíblia em Atos aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. No capítulo número 20. A gente vai ler, vai orar e eu vou estar fazendo meus agradecimentos. Os irmãos poderem ficar mais à vontade. Quando você achar Atos, capítulo 19, a gente vai ler 3 versículos. Quando você achar Atos, capítulo 20, que é uma folha depois, nós vamos ler do 7 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 3, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3: Perguntou-lhe então: Em que vós sois batizados? Então eles disseram: No batismo de João. Só virar a página 20. Capítulo 20, versículo 7 à frente. Está escrito assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenário, onde estavam juntos. E estando um certo jovem poloneutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um extenso e profundo discurso de Paulo. Sobreveio a ele, e Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não os perturbeis, que a sua alma nele está. 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou alargamente, até a alvorada. Assim o partiu. O 12 diz assim: E levaram vivo o jovem, e todos ficaram abismados. Amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, Jesus querido, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, uma vez mais, para poder falar da Tua palavra. O Teu Espírito Santo venha falar conosco, Papai. Venha abrir nossa mente, nosso entendimento, Pai, que nós possamos aprender nessa noite, Pai, e praticar, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que a oração é a chave da vitória. Então, nessa noite eu quero ser usado pelo Senhor. Apenas isso, Pai, que o Senhor vai falar comigo em nome de Jesus. Podemos sentarmos? Quero agradecer aqui ao pastor Márcio, pela oportunidade, pelo convite. Deus abençoe o senhor, sua esposa, a igreja, em geral, os obreiros. Agradecer o nosso vice-pastor, o pastor Vilmar, mas a missionária Leonice que nos acompanha. Agradecer a minha esposa, a pastora Adriana, mulher de Deus. Uma bênção de Deus, irmãos.
quer ter um ministério próspero, tenha uma mulher próspera do seu lado. Às vezes você vai falar assim, mas eu já vi essa mulher em algum lugar, ela tem 15 anos que ela trabalha em loteria aqui em Trindade, irmãos. Às vezes você já viu ela, faz aí, meu. Às vezes você já viu ela em alguma loteria, por aí. Irmãos, se pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade grande. Eu me chamo Anderson, a gente pastoreou a igreja ali no Vida Nova, e eu vim da roça. Cortei tijolo muitos anos, o pastor Márcio conhece o povo de Jacó, o pastor Emanuel, já tem muitos anos lá em Campestre. E quem trabalha na laria não tem muita oportunidade de estudar, porque a gente levanta 2 horas, 1 hora para mexer com tijolo. Mas um dia Jesus foi lá e me alcançou, e fui alcançado por ele, e ele transformou a minha vida. Em 2005, não estudei, pastor, escola pouquíssimo, fiz a 3ª série. Mas como o assunto dessa noite fala sobre oração, irmãos, quando eu vim da roça mesmo, do interior, eu era uma pessoa muito desprezada pelas pessoas. Realmente, eu sou um testemunho vivo na cidade de Campestre. Quem chega lá, nós estávamos numa igreja chamada lá esse dia, o pastor Hugo falou assim, rapaz, só quem conheceu a história desse menino sabe que Deus existe realmente. Então, quando as pessoas me deixou de lado, eu fiquei só eu e Deus e a palavra dele. Irmãos, eu estudei e orei. Hoje teve um rapaz que conversando comigo falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que você está com teologia. Eu falei, não, porque quem abriu a minha mente, quem me revelou a palavra, foi o Espírito Santo. Realmente a gente tem que correr atrás, tem que estudar, tem que formar, tem que ler, realmente. Mas quem realmente abre a nossa mente, o nosso entendimento é o Espírito Santo. Porque se você der Bíblia e não estiver em oração e jejum, você não vai nem conseguir ler. Com 5 minutos você já está tendo a sua boca, com sono. E para você entender, irmãos, eu sei que o pastor Márcio é o amor de Deus, eu sei que aqui tem o livro preparado, porque é apaixonado a mensagem do rapaz domingo, irmãos, outro esposo para mim. Você vai ver que a Bíblia ela não é muito difícil de ser compreendida, não. O problema é porque o povo hoje não busca a presença do Espírito Santo. Eu poderia mostrar algumas coisas aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que vocês iam ficar encabulados. Você sabia que Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito? Segundo os historiadores, o primeiro livro que foi escrito é o livro de Jó. O livro de Gênesis ele veio no início por quê? Porque o assunto dele é o início, a criação. Foi ali que Deus começou a criar o mundo. Tá? Então você já entende que o nome Gênesis significa criação. Vocês sabiam que o livro de Êxodo ele tem esse nome porque o evento mais forte em Êxodo é a saída do povo. Então Êxodo, esse nome significa a saída. Se Gênesis significa criação porque Deus está criando as coisas, Êxodo é a saída. Vocês sabiam, pastor, por que a Bíblia tem um livro chamado Números dentro dela? É porque Deus chama Moisés e fala, começa a contar o povo. É simples, irmãos. Por que existe um livro na Bíblia chamado Levíticos? É porque lá contém as leis que Deus mandou. Esse livro que nós lemos aqui nessa noite, qual é o nome dele? Atos dos Apóstolos. Vocês vão me ajudar a pregar nessa noite, irmãos. Qual é o nome desse livro? Atos dos Apóstolos. Vocês sabem por que ele tem o nome de Atos dos Apóstolos? Só porque, pastor, ele está narrando os atos que os apóstolos fizeram. Vocês vão ver Pedro, João, Paulo pregando, e o escritor Lucas, ele põe o nome Atos simplesmente porque fala dos atos apóstolos. Por exemplo, Deus usou o pastor Márcio para construir esse velho templo, pastor. Toda a história que o pastor Márcio construiu aqui era a mesma coisa, falar assim, os atos que o pastor Márcio fez aqui na terra. E esse livro de Atos, irmãos, ele foi escrito pelo médico chamado Lucas. 4 pessoas escrevem a respeito de Jesus. Tem 4 evangelhos. 2 deles tiveram a honra, a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, que é Mateus e João. Mas 2 escritores dos evangelhos não vai ter a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente.
somente. O primeiro é Lucas e depois Marcos. Lucas, além de ele escrever um evangelho, ele escreve o livro de Atos, e pensa num livro profundo. Eu poderia aqui narrar cada capítulo um por um que vocês iam ver a profundidade. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jesus, ele morre, ele ressuscita e ele aparece ao discípulo aqui ainda por 40 dias. Aí ele pega e fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador para ficar com vocês. Isso aqui é para vocês dar glória a Deus, irmãos. 10 dias depois, começa Atos capítulo 2, quem que desce? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus falou assim: olha, Jesus vem para mim. Mas naquele período de 10 dias, pastor, ali, Jesus está no céu, Deus está no céu, e a igreja está na terra sozinho. Mas como Deus não deixa ninguém sozinho, pastor, com essa promessa eu vou cumprir com apenas 10 dias. Aí o Espírito Santo de Deus desce sobre a terra, porque Deus tem pressa em cuidar de você. 10 dias para cumprir uma promessa. Tem promessa que demora anos, pastor, mas quando se trata de crente, irmãos, quando se trata de pessoas e Deus fala: eu vou cuidar, e Deus vai e apressa, fala: eu não vou deixar o meu servo sozinho, eu não vou deixar a minha serva sozinha, eu vou mandar a bênção do céu para abençoar ela. Atos capítulo 3, 4, fala de Pedro, João, diante dos sinecos. Atos capítulo 5, pastor, tem uns crentes ali que vai devolver o dízimo da oferta, irmãos, devolve pela metade, misericórdia. Eu não tenho isso não, só naquela época. Ananias e Safira, vamos dizimar, mas vamos dar só a metade. Enganar os pastores. Morreu, pastor, misericórdia, a empresa afundou, o barco afundou, porque, irmão, se for para fazer para Deus, faz com sinceridade. Aí, Atos capítulo 6, pastor, vai separar os obreiros ali, os diáconos. Os caras têm que ser cheios de sabedoria, do Espírito Santo, ter bom conhecimento. Hoje, irmãos, eu falei para minha esposa lá em casa hoje, eu vi com o pastor Márcio, um homem de pulso, realmente, um cara bem organizado. Mas hoje, irmãos, infelizmente, nós vamos em umas igrejas aí que é formado obreiro de qualquer jeito. O cara aceita Jesus, hoje amanhã já é um pastor. Naquela época, irmãos, falaram assim: olha, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sabedoria. Só isso, irmãos. Para ser diácono, pastor. E vai, irmãos. Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado, 8, Filipe ganha Samaria, 9, Paulo se converte. Para não ganhar tempo, quer chegar lá em Atos capítulo 19 e 20 que nós vemos. Poderia passar por Atos capítulo 12. Pedro, o chefe da igreja, o pastor, está preso, guardado. E a igreja está na casa da irmã Maria orando. Deus liberta Pedro. Deus abençoa Pedro. Deus guarda a vida de Pedro. Hoje, irmãos, infelizmente, pastor, tem muita gente que não ora mais pela liderança. Vai falar mal, irmãos, ele ora. Ainda bem que vocês têm, porque eu só sei que tem gente aqui que ora. Porque para vir uma quarta-feira, culto de oração, não tem que ser crente de verdade. Eu sei que tem pessoas aqui que batem no joelho do Senhor e falam: Deus, obrigado pelo meu pastor. Obrigado pelo meu pastor, obrigado pela minha liderança. Aí a igreja está lá orando para Pedro. Aí do nada, pastor, as portas da cadeia vai abrir e ele sai. Não, parece que tem hora que eu falo: Deus, mas como o Senhor deixou isso escrito na Bíblia, que parece que é mentira, não tem como. A igreja, Deus abençoa meu líder. Aí o anjo vai lá, pega, Pedro fala: pegando comigo. Aí Pedro andando, pastor, eu fico invisível. Olha o poder da oração, irmãos. Pedro se torna invisível nos guardas, mas cadê Pedro? Pedro já tinha ido embora há muito tempo. Os guardas caçando ele, Pedro batendo na porta da casa da Maria. Sabe por quê? Porque ele tinha que estar falando por ele. Aí não poderia passar para as 13, então Paulo tem o seu nome. Pela primeira vez, Paulo é chamado de Paulo, em Atos capítulo 13. Muita gente fala que Deus trocou o nome de Paulo. Na verdade, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano e ele era judeu. Mas quando chegamos
19, para mim começar a pregar agora, acontece algo interessante, irmãos. E eu quero que vocês ajudem eu a pregar, para depois vocês falarem que eu estou pregando coisa que não está na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo, fazendo uma viagem missionária, ele levanta uma igreja numa cidade chamada Éfeso. E certo tempo Paulo sai dessa cidade, vai fazer a obra missionária, e essa igreja, irmãos, começa a crescer. Começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Só porque toda igreja que cresce, os problemas crescem também, pastor. E conta-se a história que Deus aparece para Paulo e fala assim: Paulo, eu preciso que você volte lá para a igreja de Éfeso, porque a igreja está passando pelos problemas. Lá tem uns obreiros casqueiros, misericórdia, tem uns obreiros que querem mandar mais para o pastor. Tá? Eu vou contar a história de Éfeso, não está na Bíblia, mas vocês vão entender a história que diz. Lá passou na igreja de Éfeso, tem uns irmãos que se não ganhou por nada para cantar misericórdia. Culto não prestou não. É lá em Éfeso, irmãos. Daqui não. Na igreja de Éfeso, irmãos, está tendo muita contenda. O povo não ora, o povo não busca, o povo não vem para a igreja. Aquela igreja, irmãos, é misericórdia, que você chega e não sabe que só o sangue de Jesus, irmãos. É só contenda. Irmãos, quando chega na igreja de Éfeso, era só conversa fiada. Mas você viu lá, fulano de tal, oração que era bom, não tinha não, irmãos. Só contenda, só bagunça. E Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. Aí Deus fala assim: Paulo, eu preciso que você volte em Éfeso urgentemente, porque senão a obra não vai não, pastor. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo ele vai para a cidade de Éfeso, a 19. E aí, pastor Adriano, a igreja de Éfeso passando pela tribulação, só misericórdia. Quando Paulo chega bem perto da cidade de Éfeso, pastor, a Bíblia diz que ele encontra 12 discípulos. Está aí, olha o que diz o versículo 1 e 2, para vocês acharem que eu não estou pregando que não está na Bíblia. Está escrito assim, ó: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passou por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Versículo 1, ele achou alguns discípulos. Discípulo é crente ou não, irmãos? Ajuda a pregar, vamos lá. Discípulo é crente ou não? Ele achou alguns discípulos, e a história diz que era 12. Aí o versículo 2 diz assim: olha, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creres? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está escrito assim, irmãos, ou será que é só a minha Bíblia? Na sua está escrito de jeito também, o versículo 2? Tá? Pastor, já imaginou uma igreja de jeito? Já imaginou, irmãos, Paulo chegando na igreja, olhando para aqueles crentes tudo bagunceiro, misericórdia. Pastor, aí ele vai perguntar assim: vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? Isso é uma pergunta fácil. Quem conhece o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Quem é cheio do Espírito Santo? Pastor, sabe o que os crentes falaram para Paulo? Rapaz, nós nunca ouvimos falar. Está aí, versículo 2. Nós nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo de Deus, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Aí Paulo teve a resposta por que aquela igreja era tão problemática, irmãos. Como que um crente deve ser a presença de Deus? Me explica um negócio desse. Como uma igreja deve ser a presença do Espírito Santo de Deus? Você está nessa noite aqui é porque você tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo na boca nessa noite. E para o Espírito Santo de Deus me enche. O Espírito Santo de Deus me enche nessa noite. Palavra sua, da mistério, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Palavra sua, da mistério. Você tem coragem
cheado do Espírito Santo. Imagina, pastor, olha só, imagina eu pensando, eles perguntando, esse trem é o que é de comer, de beber? O que é o Espírito Santo? Paulo fala, não, eu vou te mostrar para vocês o que é o Espírito Santo de Deus. Aí Paulo fala assim, vocês querem receber o Espírito Santo? Imagina eles falando, que é uma recebe, tem que ir no banco, tem que ir no supermercado. Paulo falou, não, é só vocês joelhos. É só vocês colocarem o joelho que vocês recebem o Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Vem para a oração, vem para o jejum, pague um preço, coloque o joelho no chão de verdade para Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para a sua mistérios. Fala para a sua. A igreja quer ser cheia, pastor, do Espírito Santo, mas não ora. Não coloca os joelhos no chão, não obedece. Como que vai ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Fala para mim. Aí eles falam, não, nós vamos ficar de joelho. Eles ficam de joelho, irmãos. E Paulo põe a mão na cabeça deles, ora, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí o que acontece? Em Atos capítulo 19, o povo nem conhece o Espírito Santo. Já em Atos capítulo 20, ele já vai fazer uma vigília, pastor. Olha para você ver como que as coisas mudam. Era para você ter dado glória a Deus. Mas você nem entendeu o mistério, não. Atos 19, o povo nem conhece Deus. Atos capítulo 20, quando eles é cheio do Espírito Santo, pastor, vamos fazer uma vigília, porque eu estou com sede de sentir a presença de Deus. Agora, irmãos, esse capítulo 20 aí deixa eu de pulga.